Olá, povão, tudo bem? Olha, quem tá vendo, tem outro vídeo também que eu já fiz com ela aqui nesse mesmo lugar e exatamente a mesma estética, por quê? Porque é muito difícil. Então eu já engatei no outro aqui pra ver se eu consigo gravar mais um com ela aqui, tá? Muito difícil. Bom, eu trouxe aqui esse brinquedo aqui, clássico, Pula Pirata. É um brinquedo muito antigo e atualmente ainda é muito vendido da Estrela. Antigo que ele brincava. Brincava. Só que eu brincava dele e do Boca Rica. Só que Boca Rica, só quem... Não sabendo isso, não. O Boca Rica é só quem é das antigas que sabe. Mas eu sou mais velha do que você. Eu não sei o que é Boca Rica, querido. Você não conhece? Não conhece o brinquedo da Boca Rica? Não. Comentem aqui. Quem conhece, comenta aí. Você conhece Boca Rica? Sim ou não? Não tô vendo. Faz assim ou assim, a gente tá vendo. Não conheço Boca Rica. Tome. É porque ele é novo. Se é antigo, ele tá aqui até na atualidade. Não, ele acabou, ninguém nunca vi mais ninguém. Então o que é a Boca Rica? A Boca Rica você vai colocando assim as moedas, é como se fosse um cofre, e aí depois ele em algum momento ele abre. É tipo esse aqui, só que não é esse aqui. Quem o pessoal aí que não tiver vergonha de declarar a idade, revelar a idade, coloca aí se conhece Boca Rica. Eu já nas palestras eu falo. Eu não conheço Boca Rica, ou seja, eu era absolutamente boca pobre, que eu não tinha dinheiro. Não, é que você não era da brincadeira, às vezes, né? Você não era do esquema. Não, agora ele que vai jogar, porque ele tá entendido aí dos bichos, vai. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui é um brinquedo vendido em qualquer lugar. Né? Vendido na Americanas, vendido em qualquer lugar. Bom, eu vou dizer assim, o que eu quero explorar aqui é o seguinte. Quando a gente fala de ensino de pessoas com autismo, quando a gente fala de uma intervenção baseada em aba, você tem muito discurso que é assim, não, mas 40 horas é muito cansativo, vai esgotar a criança. É um discurso sem base, né? E aí, eu sempre insisto, né, nessa ideia de que as crianças não brincam. Elas não brincam de uma maneira que, pelo amor de Deus, tem hora que você fala, pelo amor de Deus, para, que parece que tem uma pilha ali. Isso é da Maria que tem que mandar parar. Não, é impressionante, elas não param de brincar. Você não vê nenhuma criança na creche no fim da semana e diz, não quero mais ir pra creche que eu tô exausta. Não, elas falam, pô, não tem fim de semana não? Por que não tem? Por que não tem a tia? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, existe a impressão de que terapia é uma psicoterapia, uma coisa chata. Entendi. Não é. Terapia é brincadeira também, não é só, mas é muito brincadeira. Então não tem como ser exaustivo se o terapeuta for bom e o supervisor for bom. Então é possível fazer um negócio super dinâmico. Fala aí. Sim, não. Fala. Fala que não é, então, agora. Não, eu vou confirmar que é. Tá. Eu tô dizendo porque, pra mim, a aba é a terapia. Pode ser que a frase não seja bem colocada, né? Mas para mim é a terapia da motivação. Você trabalha com situações que você tem que planejar para ser motivadoras e reforçadoras e motivadoras o tempo inteiro. Então, o discurso de que a aba é demais... Não faz o menor sentido. Não rende, né, gente? Pra mim não faz o menor sentido. Não rende, não tem sentido. Então eu quis trazer um brinquedo absolutamente ordinário pra vocês, pra explorar com vocês mas aqui. esse nome não é bom, não. Ordinário, normal, comum. Então fala normal ou comum, aí não ficou bom. Tudo bem. Nesse sentido, né, um brinquedo que não tem nada demais no sentido de ser uma coisa terapêutica, um recurso super extraordinário nesse sentido, pra mostrar pra vocês quantos alvos de ensino dá pra gente utilizar. Veja, quando a gente fala da brincadeira, a gente não tá dizendo assim, então brinca lá, que brincando é bom. Brincando aprende, né? Lúdico é bom, né? Não é isso. A aba é ciência, é outra abordagem, é outra coisa. Outra forma de abordar o fenômeno. Quer dizer que aqui, quando eu emito os comportamentos necessários para eu brincar disso aqui, esses comportamentos em si, eles já exigem certos alvos comportamentais que eu posso querer trabalhar com esse indivíduo. Por exemplo, se eu pego essa espadinha, de modo geral, eu vou pegar assim. Então já estou fazendo aqui, então eu vou fazer isso aqui, ó, né? Não podia pular no primeiro, que aí era sacanagem, né? Ou seja, eu tenho um alvo que é intrínseco à própria atividade, que é de fazer essa pinça aqui. Mas eu só queria fazer uma consideração também para vocês não entenderem a informação errada. Quando a gente fala em alvo, em intervenção em aba, e quando a gente fala de um material, eu não devo olhar para o material e pensar no alvo que está inserido nele. Não façam isso, tá bom? Ninguém parte do material para trabalhar o alvo. Por quê? Porque em aba você procura sempre o alvo.
Então você está sabendo que, vamos imaginar que ele tenha que trabalhar com a habilidade de fazer a pinça, ou melhorar a pinça, ou o que seja. Então você vai planejar isso e vai pensar em materiais ou pensar em atividades que caibam isso. Nunca olhe para o material e diga, vou levar para o meu paciente trabalhar tal coisa. Não é desse planejamento que parte. Então, por um acaso, o Luciano está falando disso. É o contrário. A gente parte do alvo, da necessidade, para a gente planejar as atividades. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Bom, um alvo... Existem habilidades, existem comportamentos que são exercitados, emitidos na própria dinâmica do material. Mas existe muitas outras possibilidades que a gente introduz naquilo que nós chamamos de ensino incidental. A gente pega a atividade que tem um certo caminho e a gente introduz um pouquinho mais, introduz um nível a mais de dificuldade. Então, vamos imaginar que a criança decidiu brincar com isso aqui. Aí, se for de fato o ensino incidental, o ensino naturalístico, quem decide o que fazer é a criança, a gente segue. Então, digamos que ela decidiu isso aqui. Eu posso colocar num lugar específico para aumentar a probabilidade, mas ela decidiu, então nós vamos trabalhar com isso aqui. Eu também posso, decidir no ensino estruturado, numa DTT, mas aqui imaginemos que a criança decidiu. E aí eu tenho um alvo, que digamos que seja nomeação de cores. Um alvo que eu tenho, né? E aí chegou aqui, e aí eu tenho que pensar, como é que eu vou botar esse alvo, como que eu vou trabalhar esse alvo nessa atividade, nessa brincadeira. Então eu posso dizer assim, vamos brincar, só que na hora que eu botar a espadinha, na regra aqui tem que falar o nome da cor da espadinha. Tá bom. Então vai lá, você primeiro. Qual a cor dessa? Vermelho. Pode colocar. Se pular, eu te mato. Tá. Então, veja, ela emitiu o comportamento antes de poder colocar ali. Vamos imaginar que ela não conseguisse, ela não soubesse que era vermelho, ela não soubesse nomear. Eu poderia introduzir, então, ajudas. Por exemplo, ela tá lá, e aí, eu já introduzi uma ajuda, que é perguntar qual é essa cor. Em tese, nem essa ajuda seria o ideal. Então, a primeira eu vejo se ela fala. Não falou, eu pergunto. Mas qual é o nome dessa cor? E aí, essa segunda é uma instrução, né? E é uma ajuda que também é interverbal. Mas eu posso ainda ter um outro nível, que eu falo assim, vermelho. Certo? Se ela não conseguisse ainda assim, eu poderia dizer vermelho. Ela repete vermelho, então coloca, tá? Então, esse é um exemplo. Mas eu posso dar outro exemplo também. Eu posso fazer o seguinte, eu posso também, o que eu pegue, pedir para ele falar ou eu falar. Eu posso também fazer identificação de cores. Eu posso dizer, só que nesse jogo aqui é o oponente que decide qual é a espadinha, tá? Então pega a verde. Você tem que jogar com a verde agora. E aí ela selecionou a verde, não a amarela, e não a vermelha, e não a azul. Isso é identificação de cores, que é uma relação auditivo-visual. Se ela não pegasse a verde, se ela não conseguisse pegar, eu introduziria ajuda. Poderia apontar gestual ou até física. Se ela errasse, eu poderia implementar um procedimento de correção, né? Ou seja, nós estamos falando aqui já de 2 habilidades. Você falou de 3, porque ele falou da pinça também. Sim, sim, mas esses outros seriam a mais que a gente projetaria. Tudo bem. Eu poderia fazer jogo de turno. Depois você. E a pessoa tem que ir jogando o turno, porque muitas crianças com autismo têm dificuldade. Outras crianças também, mas crianças com autismo especialmente têm. Fala outras aí. Tem outras ideias? Contar, separar em categorias, criar expectativas. Pode fazer pareamento de identidade. Sim. Né? Poderia utilizar. Ou seja, tem muitas coisas que a gente poderia fazer. E eu dei um exemplo de um brinquedo. Ou seja, a gente não precisa que um brinquedo tenha um alvo. Uma brincadeira, uma mesma situação de brincadeira pode trabalhar vários alvos. Só que não é o alvo da brincadeira, né? O alvo do indivíduo, daquilo que ele precisa, né? Não esquece, porque senão vai ficar esquisito. Exatamente. Inclusive, a Ables, que é o curso que a Aida dá muito, o curso da Ables, né? Tem algumas brincadeiras que você faz, uma mesma brincadeira que você avalia quantos alvos? A gente pode trabalhar múltiplos exemplares em um mesmo material, mas sempre o objetivo está lá, né? Circunscrito ao seu planejamento, mas tem números. Um monte, né?
Eu já vi ela na imersão, principalmente você trabalha, faz uma atividade e ali habilidades, inclusive de categorias diferentes, você consegue fazer dentro da mesma brincadeira, da mesma situação, da mesma observação em sala de aula ou em casa, né? Você consegue fazer isso. Enfim, o negócio é bom, cadê a boca aberta, né? Boca rica, boca. Boca rica. Boca rica. Aí procura, quero ver depois vocês falando dessa boca rica. Eu nunca vi não, gente. E eu sou antiga, hein? Não, mas a boca rica era legal. É que eu não sei se era uma coisa muito circunscrita, né? Se era quer dizer, pra criança o universo dela é o que ela tem na casa dela. Então ela acha que o universo todo é aquilo, né? Mas eu já tive várias palestras que eu já Eita, mas vai ter um monte de comentário. Professora, você não conhece? Eu tô vendo já, com certeza. Exatamente. Mas é importante dizer também que nós estamos com um brinquedo aqui industrializado, isso aqui. Mas, gente, qual é a brincadeira que você não consegue pensar num tanto de algo? Então você pode fazer com um material reciclável, você pode pegar qualquer um brinquedo, vai ter situações que você vai poder trabalhar. Coisas que não são brinquedos, né? Como é que a gente faz com a Maria? Dedonha, faz... Nossa, adoro, fico louca. Tá em fase de alfabetização, então é ótimo, né? Então a gente introduz agora a profissão, que é pra aumentar um pouco mais o repertório. Ela tem que falar outras coisas. Ele fica roubando no jogo, gente. Fica inventando coisa, nome que não existe. Não, mas é que eu não sou bom na dedonha, nunca fui bom na dedonha. Mas tem que aproveitar, né? Mas é bom pra aumentar o vocabulário dela. A gente cria outras coisas. E até para ela dizer assim, isso não existe. Que essa é uma habilidade importante. Um dia a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Que eu acho que é bem legal. É um vídeo que vale a pena. Bem legal. Tá bom, gente? E a habilidade do pessoal de curtir o vídeo? Será que... não. Será que tem já? Eu acho muito engraçado esse, Luciano. Aí, vai já falar de quem? Do sininho. Do sininho. De clicar no sininho. Será que eles têm essa habilidade? Tem Não sei. É só com os números que você... De se inscrever no canal? Tem sim. Será? Tem sim. Vamos aguardar. Um abraço, gente. Tchau pra vocês. Gente. Tchau. Ó, mostra aí a cara. Como é? Boca rica? Boca rica. Tá, Boca rica. Eu vou... Um dia eu vou achar um dele pra comprar. Aí vou mostrar pra ela. Vou ensinar pra ela. Ela tem muito a aprender comigo ainda. Tchau.